Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Valquíria, eu sou acadêmica do curso de Tecnologia em Alimentos na UFMS. Eu estou cursando o último semestre agora em 2021 e hoje a minha apresentação é sobre uma oficina, né, de hortaliças minimamente processadas, que faz parte do projeto de extensão de apoio à agroindustrialização e gestão do cooperativismo da PECSOL e da Unicafes na fase 2. Né? Eu estou sendo orientada pela professora Raquel Pires Campos e eu vou colocar aqui para apresentar. Não reparem se eu precisar voltar em alguns momentos da apresentação para verificar se a minha câmera ainda está me filmando aqui. Só um minuto. Bom, para começar, né? Falando um pouco a respeito do que são esses produtos minimamente processados. São hortaliças, né? Hoje em dia a gente vê no supermercado, por exemplo, as frutas, as verduras. São produtos in natura, que não passaram por nenhum processo de cocção, mas passaram por alguns outros processos, como, por exemplo, etapa de limpeza, lavagem com água potável, sanitização, enxágue, descascamento, corte, embalagem e armazenamento. Coloquei algumas imagens aqui para vocês verem alguns desses processos. Então, a gente tem o processo de lavagem, aqui simples mesmo, caseira. Aqui tem a mandioca cortada, vocês podem ver que tem um padrão no tamanho dos pedaços da mandioca, descascada e embalada. Aqui a gente tem folhas de alface dentro de um pacote já embalada, pronta para consumo. Tem as bandejas, né, que são prontas já com as porções de salada, com folhas de alface, cenoura ralada, beterraba ralada, repolho ralado. E tem também alguns outros vegetais que são embalados a vácuo. Também é um tipo de produto minimamente processado. Dentro desse grupo dos minimamente processados na área de hortaliças, essas matérias-primas elas são divididas em quatro grandes grupos. As folhosas, que entram, por exemplo, a alface, a rúcula, a couve, o repolho e o agrião. As raízes, que entram a cenoura, a beterraba, a mandioca, a batata doce, por exemplo. Os frutos, o pepino, o feijão e a vagem. E as inflorescências, que são a couve-flor e o brócolis. E o que leva, né, hoje em dia, os consumidores a procurarem as hortaliças minimamente processadas, né? Principalmente a praticidade, porque é um produto que está pronto para consumo, você só precisa temperar, agregar algum processo de cocção, né? Se você vai fazer esses vegetais de forma cozida, e também a possibilidade de maior aproveitamento desses vegetais, reduzindo as perdas, principalmente na agroindústria. Eu até coloquei duas imagens aqui, uma que representa bem a quantidade de informação que a gente tem hoje em dia, principalmente no que move o nosso ambiente de trabalho, e o tempo escasso que a gente tem para fazer as refeições do dia a dia. Então, como a maioria das pessoas não tem esse tempo disponível para fazer, para cozinhar, né, todos os dias, é muito melhor procurar, né, ter acesso a um produto que seja pronto, né, que você não vai ter um trabalho um pouco maior para preparar. Com relação às etapas do processo de produção, eu vou descrever eles mais à frente, né, num grande fluxograma, e vou passar em cada um deles, mas é interessante a gente primeiro destacar as boas práticas agrícolas, que vão anteceder esse processo de produção. A primeira área dessas boas práticas agrícolas é com relação às fontes de contaminação microbiológica.
Por quê? Porque o uso inadequado de esterco não curtido na adubação, por exemplo, pode agravar a situação do nosso produto final, né? Fazendo com que haja contaminação nele mesmo, fazendo mal para o ser humano, causando algum tipo de doença. A água de irrigação também ser contaminada é outro problema. A gente vê que em algumas agroindústrias não se tem um controle tão grande da qualidade de água, e isso é extremamente importante de ser verificado. As mãos mal lavadas dos manipuladores, né, as pessoas que vão ter contato direto com esse alimento durante o processo produtivo, e o uso excessivo e sem controle de agrotóxicos, quando não há acompanhamento de algum profissional, né, que possa auxiliar os produtores, é outro agravante com relação à contaminação microbiológica desses alimentos. Outra fase extremamente importante antes dessa preparação, desse processo, é a colheita. Por quê? Porque, de preferência, a colheita deve ser realizada nas horas mais amenas do dia. Por quê? Porque a temperatura, quando ela é muito elevada, ela prejudica o metabolismo da planta e faz com que o índice de senescência delas, né, seja mais rápido. O que é esse índice de senescência? É o índice de envelhecimento dessa planta. Então, a partir do momento que eu tenho uma temperatura muito elevada, né, quando esse calor de campo é muito elevado, eu estou prejudicando a minha hortaliça. Então, eu tenho que colher ela na melhor temperatura possível do dia, né, na mais amena possível, e levar ela o mais rápido possível para a área de processamento, para que ela não sofra esse processo de aumento de metabolismo e de senescência que vai comprometer a vida útil do produto. Bom, com relação ao fluxograma, a primeira etapa desse fluxograma é a recepção dos produtos na área de processamento, a seleção e o tratamento final, a pré-lavagem, o corte, a sanitização e o enxágue, a centrifugação, que funciona como uma retirada do excesso de água dos produtos, a pesagem, a selagem e a etiquetagem, a embalagem secundária e a armazenagem e a distribuição. Com relação à recepção, ela é a primeira inspeção de qualidade que esses produtos vão receber. É onde eu vou checar as características do produto, como as podridões, as lesões físicas e outros sinais de deterioração, que podem fazer com que esses produtos tenham as partes descartadas ou sejam totalmente descartados, dependendo da situação que eles estejam. Então, é muito importante verificar a qualidade desses produtos, se eles estão de acordo, né, com o esperado, né, se eles estão saudáveis e íntegros para serem levados à área de processamento. Com relação à seleção e o tratamento final, é onde eu vou selecionar essas hortaliças de uma forma um pouco mais padronizada. Eu vou averiguar a aparência, a cor, a firmeza, o aroma, a ausência de lesões e os defeitos e de sintomas de doenças. Com relação aos vegetais folhosos, é importante destacar que as folhas mais externas, o ideal é que elas sejam removidas, que elas sejam descartadas, porque elas tiveram contato mais direto com o solo e podem ter um índice de contaminação um pouco maior do que o restante de todo o produto. A pré-lavagem vai ser a primeira higienização, digamos assim, que essas hortaliças vão receber. E a pré-lavagem, ela também, eu vou falar mais para frente de uma outra etapa, só que ela também deve ser realizada numa água que tem uma temperatura amena. O ideal é que ela seja de 5 a 8 graus. Por quê? Porque essa água, nessa temperatura um pouco mais fria, faz com que a temperatura seja diminuída dos produtos que vieram direto do campo, para diminuir o metabolismo deles e diminuir também a senescência e fazer com que os produtos tenham uma vida útil um pouco maior durante a área de processamento, durante o período de processamento.
Então, essas hortaliças devem ser pré-lavadas em água limpa, se possível com agitação dessa água, né, para remover melhor essas sujidades, utilizando-se contentores de plástico ou tanques de aço inoxidável que permitam a imersão completa do vegetal, para remover a sujeira aderida ao produto. Aqui na pré-lavagem, pode-se, não é obrigatório, mas pode-se utilizar também a detergentes à base de cloro já nessa primeira pré-lavagem para a remoção dessas sujidades. Tem algumas imagens, aqui tem uma esteira de aspersão das folhas aqui de alface, e que elas caem, primeiro elas recebem um banho de água, depois caem nesse tanque. Aqui também é basicamente a mesma coisa nessa outra imagem, essa segunda imagem, e aqui tem um tanque onde as folhas estão sendo mergulhadas, as folhas de couve. Com relação ao corte das hortaliças, deve-se utilizar facas de aço inoxidável afiadas, cortadores manuais ou equipamentos com sistemas de lâminas diferenciados, que ao serem operados em alta velocidade, mantenham o padrão de espessura e tamanho, bem como a redução das lesões causadas no produto final. Então, quanto mais preciso for o meu corte, mais rápido ele for feito, melhor vai ser a distribuição dos tamanhos, de espessura dos meus produtos, né, das partes do meu produto, e eu vou causar menos lesões ao produto final. Eu destaquei aqui um trecho de alguns autores que falam que as taxas de respiração de frutas e hortaliças minimamente processadas, no momento do corte, são, em geral, quase 100% mais altas do que a dos produtos intactos. Então, no momento do corte desses produtos, eu provoquei uma lesão. Essa lesão vai fazer com que o fruto se deteriore mais rápido ainda. Então, é por isso que esse processo tem que ser rápido e preciso. Aqui tem algumas imagens das facas de aço inoxidável, de uma máquina que faz esse processamento de corte de hortaliça, e aqui é a distribuição de como que é esse padrão, né, os produtos bem cortados, bem ralados, de uma forma que seja atrativa até mesmo para o consumidor quando isso chega lá no ponto de distribuição. Na sanitização e no enxágue, é onde eu vou dar um outro patamar de higienização para os produtos. Então, após o corte, os vegetais devem ser lavados novamente, de preferência também em água fria, de 5 a 8 graus, para retirar resíduos ainda presentes, principalmente aqueles que vieram provenientes, talvez, de manipulação, das pessoas que trabalham no processamento. A lavagem eficiente associada à sanitização é o único tratamento eficaz na redução dos micro-organismos existentes em hortaliças minimamente processadas. Então, na sanitização dos vegetais, deve-se usar hipoclorito de sódio em solução concentrada de cloro, de 100 a 200 partes por milhão, que é a dosagem do produto, né, a concentração do produto, ou seja, de 1 a 2 ml de hipoclorito de sódio para 1 litro de água, se você estiver utilizando hipoclorito de sódio que não seja água sanitária, e se for água sanitária comercial, você pode utilizar de 5 a 10 ml, que vai dar em medidas caseiras de 1 a 2 colheres de sopas rasas, em 1 litro de água. E as hortaliças devem ficar em contato com essa água e esse produto químico por mais ou menos 15 minutos, no mínimo. E depois disso, elas devem ser enxaguadas de 2 a 3 vezes com água limpa para a remoção total desse produto que foi utilizado na sanitização. A centrifugação é a etapa que a gente vai retirar o excesso de água dessas hortaliças. O objetivo principal da centrifugação é reduzir a umidade no interior da embalagem, né? A partir do momento que eu tenho muita água nessas hortaliças em embalo, eu estou comprometendo o desenvolvimento de micro-organismos que diminui a vida útil do produto final. Então, quanto menos umidade eu tiver nesse produto, melhor a minha embalagem, melhor a durabilidade do meu produto final. Aqui eu tenho uma centrífuga
industrial, né? E aqui eu tenho uma centrífuga caseira mesmo, daquelas manuais, para centrifugar as folhas, as hortaliças. É interessante a gente ressaltar que nem sempre, né, não são todas as agroindústrias que vão ter todos esses produtos, né, principalmente esses que são feitos em escala industrial, mas é interessante vocês terem acesso a todo esse passo a passo, porque a centrifugação ela é realmente importante dentro do processo de produção de minimamente processados. Na etapa de pesagem, selagem e etiquetagem, os produtos eles vão ser acondicionados em sacos plásticos, né? Por exemplo, aqui, em alguns casos, são acondicionados em bandejinhas de isopor, que a gente vê hoje em dia no supermercado. As embalagens vão ser seladas com auxílio de uma termoseladora elétrica. E também aqui também vale a pena ressaltar que tal caso é possível mediante as condições de trabalho e disponibilidade de equipamentos no local, bem como o tipo de produto que será oferecido. Nessa etapa de pesagem, selagem e etiquetagem, vai entrar também a etapa de rotulagem do meu produto. Então, nesse rótulo dessa minha hortaliça, eu preciso ter o nome do produto, a data de fabricação, o prazo de validade e o peso líquido do produto, a rotulagem nutricional obrigatória, né, que tem que condizer com os produtos, o nome e endereço da empresa ou da agroindústria, o CNPJ e a inscrição estadual, e as denominações indústria brasileira. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Nessa imagem, a gente tem as embalagens. Nesse caso aqui é uma bandejinha já com os produtos separados, pronto para consumo. Aqui a gente tem os pacotes já, isso aqui é de uma marca importada, que já vende as folhas todas limpas, prontas para consumo também. Nesse caso aqui é um pacotinho embalado a vácuo. Nesse caso aqui uma embalagem de bandeja, de isopor, mais comum que a gente conhece. E esse último também é de uma embalagem a vácuo. Vejam que cada uma delas possui algumas informações de rótulo, né? Então, peso, nome do produto, data de fabricação, data de validade. Nessa última aqui tem alguma informação nutricional, que tem até uma tabela nutricional. Então, toda essa parte de rótulo deve ser checado também na parte de embalagem. Já na embalagem secundária, né, depois que eu fiz a minha primeira embalagem do produto, eu vou levar, né, a condicionar eles numa embalagem secundária. Por que eu utilizo essa embalagem secundária? Para facilitar o armazenamento, né, em geladeiras ou câmaras de refrigeração, e bem como para auxiliar no transporte. Então, as embalagens anteriormente fechadas são colocadas em caixas plásticas retornáveis. Hoje em dia, utiliza-se muito mais as caixas plásticas retornáveis do que as caixas de madeira, justamente pelo aproveitamento e pela higiene, porque as caixas de madeira têm uma maior porosidade, elas têm a possibilidade de desenvolvimento de micro-organismos, porque elas têm uma aderência maior com relação à umidade, também, principalmente. Com relação à armazenagem sob refrigeração, né, o produto ele deve ser armazenado também sob refrigeração, em geladeiras comerciais ou em câmara fria, a temperatura de 5 a 8 graus, né, repetindo de novo essas temperaturas, que são mais ou menos as mesmas temperaturas que deve se utilizar na pré-lavagem, na lavagem dos produtos. Então, essa temperatura de 5 a 8 graus também se mantém dentro das câmaras de refrigeração. E essa temperatura mais fria, ela reduz o desenvolvimento de micro-organismos deteriorantes, que vão ser prejudiciais ao produto, e também dos micro-organismos que são transmissores de doenças, que podem causar danos aos seres humanos. Então, até coloquei as duas imagens aqui, sempre no supermercado, as frutas que são já pré-lavadas ou as hortaliças minimamente processadas vão estar nas áreas de refrigeração. A última etapa, que é a etapa de distribuição, ela também deve ocorrer de uma forma rápida, de preferência em caixas de isopor, dependendo dos produtos que são utilizados.
e também em carros, em veículos, né, também já refrigerados. Tudo isso para manter a vida útil do produto até o ponto final de distribuição. Para finalizar, é importante a gente também ressaltar as boas práticas de fabricação. Porque lá no início a gente falou sobre boas práticas agrícolas, que são anteriores à etapa de processamento, e durante toda a etapa de processamento, a gente tem as boas práticas de fabricação. Mas o que são essas boas práticas de fabricação? Elas são um grupo de atividades pré-definidas com o fim de assegurar as condições sanitárias básicas dos estabelecimentos envolvidos em toda a cadeia produtiva de alimentos. Então, os estabelecimentos que são produtores primários, processadores ou distribuidores de alimentos devem se adequar às boas práticas de fabricação. Por quê? Quais que são os objetivos dessas boas práticas de fabricação? É manter a segurança do alimento, principalmente, né, para que ele não cause nenhum dano ao consumidor, a garantia de qualidade do produto final, então eu estou fazendo com que esse meu produto entre e saia do processo produtivo com mais alto nível de qualidade, o ambiente de trabalho se torna mais eficiente e satisfatório, porque eu tenho um aglomerado de processos e fases que devem ser cumpridas de forma a manter esse meu trabalho mais eficiente, e principalmente também o controle da contaminação cruzada. Não misturar produtos que estejam com contaminação com produtos que não estejam, então tudo isso também vai moldar as boas práticas de fabricação. E elas são divididas em 5 grandes áreas. Eu não vou adentrar os detalhes de todas elas, eu acredito que vocês vão ter acesso a esse material em outra oficina, mas é importante lembrar que as instalações do local, a infraestrutura do local, ela deve ser regida pelas boas práticas de fabricação, o pessoal, né, os manipuladores de alimentos também, os procedimentos, que são essas etapas produtivas todas, o controle de pragas e insetos que estão ao redor da área de produção, e os registros e controles, que são a parte mais burocrática, né, que envolvem as documentações que registram as boas práticas de fabricação também, todos os procedimentos que condizem a ela. Bom, para concluir a nossa oficina, só ressaltando mais uma vez que o uso de hortaliças minimamente processadas é uma tendência de mercado e está em alta expansão nos últimos anos aqui no Brasil. Só que ela também possui alguns desafios que cabe parte a nós, né, como instituição acadêmica, auxiliar as pessoas que lidam com isso, principalmente as agroindústrias que têm interesse em começar a trabalhar com hortaliças minimamente processadas, principalmente aqui do nosso projeto. E esses desafios são a manutenção da qualidade, que é justamente conseguir prestar atenção e averiguar de que forma está ocorrendo todos esses processos que eu citei antes no fluxograma, se a segurança do alimento está sendo comprometida ou não, para que isso não vá comprometer a saúde de um consumidor futuro, e o controle da perecibilidade, que tem muito a ver com controle de temperatura, condições de armazenamento, condições de embalagem, né? É importante a gente se focar nesses desafios como oportunidades para fazer com que todo o processamento de minimamente processados seja melhor e continue em expansão e seja uma nova área de mercado aí para muitas agroindústrias. Num todo, os minimamente processados dependem de higienização do início ao fim do processo e técnicas eficientes. Então, essas duas coisas vão moldar o processo de minimamente processados como algo de muita eficiência e com uma qualidade sem igual no final da produção. Bom, o meu muito obrigada. Eu queria já dizer que qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer outro assunto que vocês queiram ver com relação a essa oficina, vocês podem mandar um e-mail para mim, valquiria.carvalho@ufms.br, ou para a professora Raquel também, raquel.campos@ufms.br.
a gente está a todo ouvidos, né, para esclarecer qualquer dúvida, e no que for possível, a gente vai ajudar. Tudo bem? Muito obrigada mesmo.